Senhores deputados, informar que o canal 1 fará tradução para português, o canal 2 fará tradução para inglês. Vamos só aguardar que o Sr. Simon coloque o dispositivo de tradução. Muito boa tarde, seja bem-vindo à Comissão Parlamentar de Inquérito, Sr. Simon Camilleri. Está aqui na qualidade de Presidente da Gulf Med Aviation Service. Informar que vamos utilizar uma grelha de tempos de intervenção que se aplica aos senhores deputados. Pergunto ao Sr. Simon se pretende usar do tempo que tem disponível para a sua intervenção inicial ou se passamos de imediato à ronda pelos grupos parlamentares. Please. Thank you, Madam President. If there is no objection, I have 5-6 minutes of an introduction on where we are today. Do ponto da situação. But if you're pressed for time, it's mas se tiver problema de tempo, a senhora decide. Tudo bem. Antes de passarmos então à sua intervenção inicial, vou informar aqui vou dar umas notas gerais sobre o funcionamento desta comissão. As declarações que são feitas nesta comissão de inquérito são declarações que têm de ser feitas necessariamente com a verdade. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de poder crime de falso testemunho. Como está acompanhado de um representante legal, um advogado, sempre que pretender pedir aconselhamento ao seu representante legal, peço-lhe que me dê essa indicação e depois desliga o microfone e com o microfone desligado consulta o seu advogado. Fim do aconselhamento, volta a ligar o microfone e responde à questão. Muito obrigada. Vou então dar-lhe a palavra para a sua intervenção inicial. Tem a palavra. Thank you, Madam President. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito simpático da sua parte. E a sua mensagem foi bem compreendida. Madam President, Sr. Presidente, membros deste CPI, eu estou aqui como Presidente do Gulf Med Aviation de Malta, mas também como alguém que se interessa com a missão de salvar vidas. Começo por dizer que o Gulf Med Aviation, a nossa empresa, os Services, faz parte de um grupo de serviços médicos, do Medical International, que eu criei há 30 anos. O Medical International foi criado porque eu acreditei que a qualidade, serviços de emergência de qualidade, salvam vidas. Foi por isso que criamos. Somos uma organização médica e cuidados de saúde e temos isso no nosso ADN. Não há nenhum fundo que tenha investido. O Medical International foi criada ao longo de 30 anos, com os mesmos nomes, princípios, filosofia e os mesmos valores que temos hoje. Algo que pode ter perdido neste debate, tenho que mencionar o estado dos serviços em Portugal hoje. Portugal hoje opera 4 helicópteros, 145 Airbus, helicópteros que estão disponíveis 24 horas por dia. Esta frota compara-se com qualquer outra frota de topo de qualquer país europeu. O Comitê sabe que o júri de concurso público, que inclui peritos da Força Aérea, deu-nos a maior classificação técnica às aeronaves que nós apresentamos. São helicópteros médios que podem aterrar e operar em localizações onde no passado nenhum helicóptero podia operar de uma forma segura. E as equipas médicas que trabalham com os nossos pilotos já o declararam publicamente.
O INEM reconhece a qualidade destas aeronaves e o valor das nossas tripulações. As nossas operações no país têm portugueses de talento a pilotar as aeronaves. O comitê está aqui para examinar a transição entre diferentes operadores de helicópteros, mas quero que pensem numa questão mais alargada. O operador anterior foi excluído do concurso porque o valor foi demasiado elevado e as aeronaves tiveram uma classificação muito mais baixa do que a nossa, com base nos critérios técnicos do próprio concurso. Por isso, deixo ao comitê, aqui, ao CPI, que chegue às conclusões que entender quanto ao valor que o país estava a receber em troca dessas aeronaves ao longo dos anos passados. Quero também fazer mais uma observação importante e vou tentar ser o mais diplomático possível. Vou escolher bem as palavras. Durante o processo do concurso, o operador anterior apresentou o que chamavam uma objeção de 60 páginas à nossa licitação. O único argumento era que o H-145, a nossa aeronave, não era adequada para os serviços do INEM de helicópteros de emergência em Portugal. Peço desculpa, mas isto é uma hipocrisia. O mesmo operador usa as mesmas aeronaves em muitos países na Europa. Espanha, por exemplo, Escandinávia, mas parece que Portugal não merecia ter essa aeronave. Por isso, apresentaram objeções e causaram todos estes atrasos. Agora, alguns números. Até agora, 1 de julho, 332 missões primárias e 223 secundárias, um total de 576 missões, 900 horas de voo, com toda a frota, 98% de disponibilidade das aeronaves, 379 doentes transportados e o número mais impressionante, 3,9 minutos de tempo de resposta. 3,9 minutos de tempo de resposta. O melhor na Europa. É isso que Portugal tem hoje. Estes números representam intervenções reais e salvar vidas. Os nossos pilotos, a maior parte portugueses, mostraram um desempenho excelente e reconhecido pelo INEM. Hoje temos 5 novos aeronaves 145 dedicados às bases e um quinto é de reserva. 50 milhões de euros de investimento. Estas aeronaves já faziam parte da nossa proposta quando participámos num concurso público. Quando assinámos o contrato, antes da aprovação regulamentar, imediatamente disponibilizámos os helicópteros em tempo recorde, para um custo muito importante para nós, porque tivemos que esperar por todas as formalidades, mas não tínhamos opções. Durante meses prestamos o serviço de helicópteros, as tripulações, transporte, sem receber euros. Investimos 8 milhões de euros, mais de 8 milhões, dos nossos fundos próprios, até começarmos a receber pagamentos do Estado. E sem quaisquer garantias que iríamos receber esses pagamentos. Mesmo quando tínhamos todas as razões comerciais e jurídicas para não fazer nada, não o fizemos, Sra. Presidente. Porque a alternativa era ter Portugal sem um serviço dedicado de helicópteros de médicos, que não vai contra os nossos princípios. E isto não aconteceu nunca, nem um dia. Eu sou um empresário social, não peço desculpa por isso, mas nem nos negócios tudo se reduz ao lucro. E aqui está um exemplo. A medida do nosso compromisso com Portugal e aquilo que temos feito, teria sido mais fácil ter feito alhures. Por isso, vou responder às vossas perguntas. O que eu peço a este comitê é para nos avaliar para aquilo que temos feito, pelo nosso empenho, pelo serviço que prestamos até hoje e pelas vidas que temos afetado. Portugal agora tem
helicópteros, serviços de emergência médica, que não fica atrás de nenhum na Europa. Isto é algo que Portugal deve se orgulhar, e este comitê também, e encorajo a defenderem esta matéria. Muito obrigado. Inicial. Vamos então dar início à ronda pelos grupos parlamentares. Nesta audição, quem inicia é o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal. Joana Cordeiro, 3 minutos. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente pode responder diretamente sem ter de pedir a palavra à Presidente. Peço-lhe apenas que desligue o microfone, sempre desligar o microfone, sempre que não estiver a utilizar. Joana Cordeiro, faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Dr. Simon Camilleri e começo por lhe perguntar: o concurso público internacional previa o início da operação a 1 de julho de 2025 e eu pergunto porque é que a 1 de julho de 2025 a GulfMed não conseguiu ter os meios todos no terreno às 24 horas. Thank you. Obviously, a very important question. Muito obrigado. Uma pergunta muito importante. Just to maybe start from the end. Vou começar pelo fim. The official contract O contrato oficial foi ratificado no dia 30 de junho, um dia antes de começarmos as operações. Se a pergunta for, estávamos prontos para começar? A resposta é sim, estávamos prontos para começar. Quando entramos no concurso. Mas quando é que a GulfMed soube que não ia conseguir cumprir o prazo de 1 de julho? Informámos o INEM no dia 12 de junho. Se não estou em erro, diz o orador. 13 de junho, informámos o INEM que era impossível começar no dia 1 de julho. Essa era a minha pergunta a seguir, portanto já temos a data. Gostava também de perceber o que é que aconteceu com a formação dos pilotos, porque as notícias davam conta que a data de início do contrato não tinha sido concluída e, portanto, pergunto o que é que falhou, como é que justificam que tenha falhado a formação dos pilotos? É mais complicado do que a formação dos pilotos. A formação dos pilotos começou logo que possível, mas não se esqueçam, por favor, que quando falamos de pilotos, em Portugal, estávamos restritos, tínhamos restrições, porque o contrato estipula que os pilotos têm que ser portugueses. Estávamos restritos aos que existiam, aos pilotos que existiam, por várias razões. Nós sentimos obrigados a oferecer a primeira oportunidade, porque não queríamos 40 pilotos desempregados. Por isso, havia a complicação que os pilotos não podiam começar a formação connosco até terem sido libertados do outro operador. E o outro operador dificultou muito a libertação dos pilotos para começarem a trabalhar connosco. Logo que vieram para nós, começámos toda a formação. 24 horas por dia, praticamente, para garantir que estávamos a tempo de operar. Mas então, e creio que compreende a minha pergunta, é como é que explica que a GulfMed tenha assumido contratualmente, inicialmente, o arranque da operação a 1 de julho, porque diria que já conhecia vários constrangimentos que se poderiam acontecer. Portanto, como é que se comprometem a assumir o início de uma operação em julho, quando havia tantos constrangimentos que podiam acontecer? Senhora Deputada,
Fizemos um plano muito detalhado ao INEM em como é que íamos trabalhar, mas o próprio contrato estipula que antes de começar há certas condições que têm que ser satisfeitas e só podiam ser satisfeitas após a assinatura do contrato. Por isso, foi isso o que causou o atraso. Uma vez o contrato assinado, tinha que ser ratificado pelo Tribunal de Contas e não podíamos desempenhar certas funções até isso estar realizado. Mas então, e aqui vou já encontrar um bocadinho, porque o que aconteceu no dia 1 de julho foi que o dispositivo de emergência passou a ter 4 helicópteros da Força Aérea a operar 24 horas por dia e apenas 2 helicópteros da GulfMed a operar 12 horas por dia. E, portanto, aquilo que eu preciso mesmo de saber, ou de perceber, é, no fundo, então, o que aconteceu, novamente, a 1 de julho não estavam os 4 helicópteros a operar 24 horas. E, portanto, aquilo que eu quero perceber, no fundo, é de quem é que é a responsabilidade, porque já percebi que há aqui que me está a dizer que há uma responsabilidade partilhada, mas eu quero que me explique isto concretamente. Se assume essa responsabilidade da parte da GulfMed ou há aqui uma responsabilidade do INEM? Só posso falar em nome da GulfMed, porque eu sou responsável pela GulfMed. O que eu quero dizer é, nós tínhamos um plano de ação muito claro daquilo que tem que acontecer e quando. O plano que demos ao INEM era muito claro e específico. Tinham que ser atingidas certas etapas para alcançar o funcionamento a 1 de julho. Todos os atrasos que ocorreram, que são de conhecimento público, claro, impediram esse processo de ter sucesso. O processo de estar pronto a 1 de julho. Por isso, houve várias razões. Do nosso lado, nós não podíamos fazer coisas até termos a aprovação do INEM e do Tribunal de Contas para avançar. Não estávamos autorizados a fazê-lo, literalmente. Mas então, eu vou perguntar de outra forma. O que aconteceu foi o Estado português teve que montar uma solução de contingência porque no dia 1 de julho não tínhamos os 4 helicópteros operacionais 24 horas. E aqui eu gostava de ter uma resposta de sim ou não. A GulfMed estava ou não, sim ou não, preparada para, se tudo tivesse corrido bem, no dia 1 de julho estava tudo a funcionar? Sim, sim. Pronto, relativamente, depois há aqui outra questão que eu precisava de esclarecer. O Tribunal de Contas, inicialmente, recusou o visto ao ajuste direto e, basicamente, acusou a GulfMed de má-fé. No acórdão, os juízes não só consideraram nulo o ajuste direto, como concluíram que a GulfMed já sabia, quando celebrou o contrato, que não conseguiria cumprir atempadamente a operação nas datas previstas. E o que eu lhe pergunto é, se isto é verdade ou não, como é que comenta ou como é que se quer defender desta acusação do Tribunal de Contas? Porque, no fundo, o que eles estão a dizer é que já sabiam que isto ia acontecer. Em primeiro lugar, vamos ser corrigidos. O Tribunal de Contas, a decisão, quando nós recorremos, para ser justos, quando recorremos, alteraram essa acusação. Nós atuamos sempre em boa fé. Logicamente, isto é algo que nós damos imensa importância, tanto com os nossos advogados como os advogados do INEM, porque isto foi algo que iria surgir e o acordo é muito claro, senhora deputada. O acordo diz que temos que começar no 1º de julho, mas o acordo também diz o que é que tem que estar já pronto para podermos começar a operar a 1 de julho. Se compreendeu a minha resposta. Sim, vou só terminar
porque o meu tempo está a acabar, exatamente para confirmar Please. aquilo que disse, porque o que eu ia dizer a seguir é que depois, então, o visto acabou por ser concedido. Para terminar, Sr. Deputado. Vou mesmo terminar a pergunta. O visto acabou por ser concedido, mas o Tribunal de Contas manteve a necessidade de haver aqui algum tipo de responsabilização e considerou que deveriam ser aplicadas penalizações à GulfMed. Aquilo que eu pergunto é se foram aplicadas, se aceitam essas penalizações ou se as vão contestar, exatamente porque havia um conjunto de condições que provavelmente deviam ter sido cumpridas que não permitiram que a GulfMed cumprisse também a sua parte. Obrigada. Penso que a maior parte da resposta está no nosso recurso feito ao Tribunal de Contas. O recurso do INEM foi no sentido do Tribunal de Contas não ter encontrado nada de errado com a nossa adjudicação do concurso para a GulfMed. E esta questão das penalidades, existem penalidades, claro, nós sentimos que são injustificadas e vamos recorrer. Parlamentar do LIVRE, deputado Paulo Acho, tem 3 minutos, pode inquirir diretamente ao depoente. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também o Dr. Simon Camilleri. Em vários textos e declarações públicas suas, incluindo um artigo de opinião, nomeadamente no Observador, mas também várias entrevistas a outros órgãos de comunicação social, afirmou que o processo de contratação dos helicópteros de emergência médica decorreu de uma forma atropelada. Decorreu de uma forma atropelada é citação, com o lançamento do concurso público mais tarde do que o previsto e prazos muito apertados para a certificação de aeronaves e de pilotos. Gostaria que nos explicasse de uma forma detalhada que aspectos concretos do concurso e do desenho e do calendário do concurso é que considera que foram irrealistas e de que forma é que o próprio desenho do concurso condicionou a capacidade da GulfMed de cumprir o contrato. Num mundo ideal, que não vivemos, teríamos tido qualquer participante num concurso queria mais tempo. Mas, quando nós participámos no concurso público, estava evidente qual era o calendário que tinha que ser cumprido. Por isso, fizemos um plano muito detalhado, junto da nossa licitação, para como cumprir com esse calendário. É evidente que havia uma série de processos que atrasaram esse programa e, infelizmente, uma coisa atrasa a outra. A aviação está tudo programado. Tem simuladores, tem aeronaves e quando mexe num módulo muda todo o resto. Por isso tínhamos planos de contingência, claro. Isto não é um concurso público que foi decidido de uma forma ligeira. Estudámos o mercado já há alguns tempo, por isso queríamos garantir que estávamos preparados, principalmente com as aeronaves e com as tripulações. Como já disse no artigo que o senhor mencionou, Sr. Deputado, enfrentámos dificuldades, mas nada de extraordinário. Nada que os outros também não enfrentaram em situações semelhantes. Repare, o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito é nós percebermos da parte da gestão política e de quem tem poder decisório sobre o INEM se o interesse público foi respeitado e se houve, no fundo, alguma decisão que tenha sido tomada erradamente. E a questão do calendário do concurso é importante nós percebermos, porque efetivamente algo falhou no início da execução deste contrato. E nós temos que perceber exatamente o que é que falhou. Foi um problema de desenho do concurso? Na sua opinião, o concurso foi lançado com um calendário suficiente
para acautelar eventuais problemas que surgissem, como já nos descreveu, de coisas que correm mal, de coisas que se planifica de uma forma, mas depois não correm bem? Considera que esse concurso tinha o calendário adequado e foi lançado no momento adequado para permitir a qualquer operador que fosse iniciar a execução a 1 de julho? Como disse, e como disse no meu artigo que escrevi, teria sido mais fácil ter mais tempo para planear. Mas nós teríamos cumprido com o 1º de julho, teríamos cumprido, investimos, tínhamos feito os investimentos. O que é que nos impediu? E as objeções que foram feitas não foram justificadas ao nosso processo. As objeções levantadas. Foi isso que causou o atraso. Como mencionei na minha intervenção inicial. Já foi aqui também questionado sobre aquilo que o Tribunal de Contas referiu e também já nos disse que essa decisão foi revertida, mas gostaria também de voltar a essa questão para perceber, no fundo, como é que a GolfMed se posiciona relativamente a essas alegações de que a GolfMed teria estado de má fé durante esse processo, porque, segundo o Tribunal de Contas, o tempo decorrido entre a adjudicação, portanto, 26 de março de 2025, e a assinatura do contrato, 20 de maio de 2025, teria sido da única e exclusiva responsabilidade e imputável à GolfMed, e que a declaração que faz, que também já nos confirmou que foi a 13 de junho, de que estava impossibilitada de iniciar a execução da operação, era imprevisível para o INEM e que demonstrava má fé da parte da empresa. Como é que responde a esta alegação? Como mencionei à sua colega, a senhora deputada, nós não tínhamos má fé. Nunca houve má fé da nossa parte. Simplesmente porque, como eu disse, para nós, começar no dia 1 de julho, o próprio contrato nos obriga a realizar certas condições, cumprir com certas condições que têm que ser satisfeitas, impostas pelo INEM. Por isso, teríamos começado no dia 1 de julho. Tenho que fazer aqui uma informação. Nós temos que cumprir o contrato. O contrato diz que para podermos começar as operações, estas condições têm que estar satisfeitas. Por isso, só podemos começar com essas condições depois de assinar o contrato. Isto é um bocado técnico. Não podíamos começar com essas condições, com essas medidas, só podíamos as iniciar depois da assinatura do contrato assinado e ratificado. E foi ratificado no dia 30 de junho, um dia antes do início das operações. Obrigado. A minha questão era precisamente sobre... Sorry, a note the lawyer reminded me. Because, you know, o meu advogado lembrou-me. O Tribunal de Contas nunca nos convidou, acusaram-nos erradamente de má fé, sem sequer nos terem ouvido. Não sei se isso faz sentido. Não fomos convidados a nos pronunciar, porque não fazíamos parte do caso. É estranho, e nós sentimos isso na pele. Fomos acusados de má fé, sem ninguém nos ter ouvido. E depois recorremos. Aquilo que o INEM recorreu foi aceito depois.
Muito obrigado. A minha questão era precisamente sobre o lapso de tempo até à assinatura do contrato, porque é isso que é referido como, no fundo, sendo imputável à GolfMed. Mas, em todo caso, ainda sobre a questão dos pilotos, já nos falou aqui sobre essa matéria e há vários relatos de problemas com a necessidade de recrutar e de formar pilotos. Gostaria de perceber, para além daquilo que já nos disse, se houve outras dificuldades que a GolfMed encontrou no recrutamento, na formação e na certificação destas equipas, ou se imputa tudo, no fundo, aquilo que já nos disse aqui, que teria sido a operadora anterior a dificultar, no fundo, a capacidade da GolfMed de recrutar estes pilotos. Obrigado. Sim, posso confirmar que o operador anterior da GolfMed dificultou-nos muito a vida na contratação destes pilotos. E a escolha eram só estes pilotos. Estamos a falar de uma equipa de 40 pilotos portugueses, todos estavam ansiosos em trabalhar connosco, queriam trabalhar connosco, porque gostam do que viram, ou gostaram do que viram, da nossa empresa, mas tinham que ter autorização para se demitirem e para começar a formação connosco. Por isso, o operador anterior sabe perfeitamente os problemas de tempo. Por isso, antes de acusarmos e culpabilizar o sistema português, temos que ver o que aconteceu. Porque pediram-nos, por exemplo, como qualquer operação normal, nós pedimos para ter uma reunião através do INEM, com o operador anterior, pedimos uma reunião, porque estamos a falar de um sistema complexo, uma operação complexa. Por isso, a forma de o fazer é sentarmos todos à mesa com o outro operador, o novo operador, com a presidência do INEM, e para aprender, mas o operador anterior abandonou, e nós tivemos que começar logo a seguir. E assim não é forma de trabalhar. Não é assim que nós queremos trabalhar. Por isso, o sistema é muito burocrático. Eu também venho de um país muito burocrático, portanto não foi nada que me surpreendeu. Não vamos nos queixar do sistema, vamos olhar para os factos que ocorreram. Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do PSD. A deputado Gonçalo Capitão tem a palavra, 4 minutos também. Tem que ligar o microfone. Obrigada. Agora sim. Muito obrigado, Sra. Presidente. 2 considerandos e 3 notas prévias. Os considerandos, o primeiro é até um cumprimento, é saudar a sua presença aqui. E a segunda é dizer que, tendo sido escolhido um formato XXXL para esta comissão de inquérito, então acho realmente muito importante estarmos a ouvir, estar a ouvi-lo no âmbito do concurso público internacional de Helitransporte, porque então seremos exaustivos nesta comissão e, portanto, a sua presença aqui é muito relevante e eu queria sublinhar isso. 3 notas. Uma primeira nota é para sublinhar, coisa que não foi sublinhada, mas ninguém tem a obrigação de o fazer, que o Tribunal de Contas, entretanto, deu razão ao INEM, revogando a sua anterior decisão de não dar visto e, portanto, passou a considerar válido o contrato de ajuste direto que tinha sido celebrado entre o INEM e a GolfMed. Em segundo lugar, uma nota positiva é que não temos visto na nossa comunicação social, isto é uma visão mais empirista, notícias sobre problemas com o transporte aéreo de emergência médica, o que neste país, deixe-me compaginá-lo culturalmente, costuma significar que realmente não há problemas, porque quando há o mínimo problema ele é notícia. A terceira nota positiva é sublinhar o apoio que, entretanto, foi dado pela Força Aérea e pelo próprio Ministério da Defesa, que eu acho que não devem ir daqui sem uma palavra de reconhecimento. Entrando agora nas perguntas propriamente ditas, a primeira era para lhe perguntar há quanto tempo está neste meio da emergência médica e se pode descrever esta comissão, a estrutura societária da GolfMed, o escopo de atividade, porque disse que tem mais atividade do que esta que estamos aqui a analisar, e se nos pode dar, dentro da emergência médica, exemplos de serviços que prestem no seu ou noutros países que não Portugal. Muito obrigado. Thank you, Honourable Member. So let me see if I recall everything. Vamos ver se me lembro de tudo o que colocou, tudo o que falou.
Como eu disse, GulfMed a GulfMed is part of faz parte Medilink International, da Medilink International, which has been established now que foi for criada 34 years. há 34 anos Involved in e temos participado of patients na evacuação de doentes e transferências de doentes 30 years. há 30 anos. Per se A was GulfMed incorporated as foi criada a specific company. como empresa específica. I stand to be corrected, but I believe it's 9 years. But Há 9 anos, penso eu, mas pode não estar certo. Pode não estar certo este número. So, GulfMed Por isso, nowadays o GulfMed hoje em dia integrated aviation está company. é uma empresa de aviação integrada, dedicada exclusivamente aos serviços de emergência médica. The health HEM service in Malta. Temos Very small as o nosso serviço em Malta, que é um país muito pequeno, mas temos ilhas, the islands. operamos entre as ilhas. We also run Também the health service of temos serviços de medicina we run na Irlanda, bases, temos 3 bases na Irlanda, the third one starting now. a terceira que vai começar agora. And again there Mais uma vez, it's a proper HEMS operation. é uma operação We also a 100%, offshore from também em Malta. medical evacuation. Fazemos evacuação das plataformas ou de barcos offshore para a indústria do gás e do petróleo. We run in Spain. Em Espanha, temos um contrato para operar evacuações Race activities like Formula One de atividades de corridas da Fórmula 1, por exemplo, in the medical field. sempre no campo médico. I think your question was also Sua pergunta foi também sobre quem é que eram os donos da GulfMed. I am the owner of Eu sou o dono da empresa, what you see is what you get. por isso o que vê é o que tem aqui à frente. You know, so we are not owned by some institute Não é nenhuma instituição, não é nenhum fundo, não é nada only in the bottom line. que só se preocupa com o lucro. If we are delayed with some targets not met, Se não satisfazemos certos objetivos, to make sure, or rather, sou eu que sou acordado, para ter certeza que eu vou acordar outros, para ver o que é que se passa. I don't know if you had some other questions. Não sei se tinha mais perguntas que eu não respondi, diz o orador. Não se preocupe, porque na generalidade já respondeu ao essencial, à razão de ciência das perguntas, que era demonstrar que estamos a falar com alguém responsável por uma empresa altamente qualificada para o assunto em causa. Portanto, não se preocupe com mais. Aproveito para lhe fazer outras perguntas. Deve ter conhecimento que no governo liderado pelo Partido Socialista, era Ministro da Saúde, o Sr. Dr. Manuel Pizarro, houve um concurso que ficou deserto, ou seja, não houve candidaturas. Terá sido a reprogramação da despesa útil nesta matéria e, na sua opinião e no conhecimento que tem, o que é que falhou no anterior concurso e o que é que tornou mais aliciante esta ida ao mercado? Honestly, I don't know. I mean, it's not something I don't know. Maybe I don't know. In this particular tender, it's something we always plan to expand in the Iberian Peninsula, and we always plan to start in Portugal. And obviously, the tender within them is practically the only real business in Portugal. Estamos a falar de um contrato de 77 milhões de euros, se não estou errado, para assegurar a assistência médica de emergência por via aérea até 2030, através de uma frota permanente de 4 aeronaves em regime de 24 horas. Portanto, importa saber, neste concurso, que diligências e etapas processuais é que realizaram para se apresentar a ele. Já tinham conhecimento de algumas dificuldades
ou não, e se reportaram os constrangimentos, as dificuldades que sentiram e de que falou, se estava no vosso plano de ação já essa dificuldade, se chamaram a atenção. Deixe-me juntar-lhe outra pergunta. Houve reuniões, houve da parte do INEM, da parte das pessoas que estavam neste processo de adjudicação, vontade e comportamento positivo para resolver os problemas? E quais eram, nessa altura, as maiores dificuldades? Uma última pergunta neste bloco. Na sua apreciação, eu tenho a minha, esta é uma pergunta já com intenção, acha que o importante realmente foram as dificuldades sentidas ou o facto de, seja com a Força Aérea, seja com o ajuste direto, seja depois com uma adjudicação final, os portugueses terem sido atendidos e estarem agora em boas mãos? Muito obrigado. Rapidamente. Não tivemos qualquer contacto com o INEM até termos ganho o concurso, a não ser para pedidos de esclarecimento oficiais que nós pedimos. Por isso, em termos de dificuldades, é um tema complexo. E temos avaliações de risco muito detalhadas, tanto questões políticas, de aviação civil, tripulações, sindicatos de pilotos, sindicatos de médicos. Queríamos ter uma ideia, queríamos sentir o pulso. Rapidamente percebemos a importância do INEM para o público português. É uma instituição que, logicamente, é extremamente importante para o país e isso motivou-nos muito para participar com uma instituição deste tipo. Nós, um dos riscos associados, nós temos um bocadinho de vergonha dos meios de comunicação social. Não costumamos estar tão expostos aos meios de comunicação social. Tivemos que enfrentar essa dificuldade de enfrentar a comunicação social, mas a partir do momento em que pensamos, se formos transparentes, até damos as boas-vindas a essas abordagens por parte da comunicação social. Peço desculpa, Sr. Deputado, não sei se respondi à sua pergunta ou se falta alguma coisa. Muito rapidamente e para terminar, para além das questões financeiras, o que é que acha que levou a que a GulfMed fosse a vencedora e se acha que os comportamentos que já descreveu dos seus adversários foram realmente decisivos para que o processo não fosse concluído de forma mais célere? Obrigado. Acho que já manifestei a minha opinião, não quero repetir, mas, como disse, a objeção foi frívola em relação à nossa licitação. Num concurso público nada é perfeito, como a vida, mas as coisas teriam funcionado melhor sem essa objeção frívola. Por que ganhamos? Ganhamos porque demos a melhor oferta, o melhor valor que Portugal teve nos últimos 20 anos. Por isso, aeronaves topo de gama, novas em folha, foi a única razão. Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do Chega. Deputado Rui Cardoso, pode inquirir diretamente o depoente. Tem também 4 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Simon Camilleri, bem-vindo aqui ao Parlamento Português e obrigado por aqui estar. Gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, trazendo aqui as afirmações que fez no artigo já citado do Observador, onde caracterizou o concurso público como uma enorme atrapalhada e apontou uma série de incoerências e de irregularidades nesse mesmo concurso. Em primeiro lugar, gostava de perceber como é que, na sequência do que descreveu, sendo que a GulfMed pela primeira vez estava a operar no mercado nacional com helicópteros novos,
formando pilotos que não tinham. Começando uma operação do zero em Portugal, conseguiu ainda assim fazer aquilo que disse, acabou de dizer, a melhor oferta dos últimos 20 anos em Portugal. Como é que conseguiram apresentar preços tão competitivos? Uma correção, primeiro, Sr. Deputado. Eu não usei a palavra caos, mess em inglês, confusão. Não foi, isso talvez tenha sido uma palavra do jornalista. Bem, mas isso é a vida. Por isso, peço desculpa. Não se importa de repetir a parte final da sua pergunta? A pergunta é qual foi o nosso orçamento? Pode repetir? Sr. Presidente, peço que o tempo não seja contabilizado. Não, no fundo é perceber porque é que, ou como é que, sendo a primeira vez que a Gulfmed estava a operar em Portugal, formando pilotos com todas as condicionantes que referiu, nomeadamente do ponto de vista linguístico. Como é que, operando com helicópteros novos pela primeira vez, conseguiram apresentar a melhor proposta e, sobretudo, comparativamente com os preços que eram apresentados pela Avincis? Como é que explica que isto tenha acontecido? Porque aquilo que o raciocínio nos diria numa primeira fase do ponto de vista lógico é que quem já opera em Portugal e tem, por isso, mais facilidade, conseguisse ter um valor mais baixo, não é? Eu só posso falar em nome da nossa proposta, do nosso orçamento apresentado, do nosso valor. Porque é que a Avincis decidiu oferecer um preço que era mais 20 milhões do que o nosso, com aviões de qualidade inferior? Eles é que têm que responder essa pergunta e deviam. Do meu lado, posso dizer é o seguinte. Embora nós fazemos as nossas contas, os cálculos, analisamos os custos detalhados que temos um plano maior para Portugal, não é só para o INEM, porque sentimos que Portugal é uma grande base para desenvolver outros serviços, incluindo reparações técnicas, manutenção de helicópteros, formação. É um plano de negócios mais alargado, mais vasto, se isso faz sentido. Por isso, o contrato do INEM não é o objetivo final, é o princípio. Muito bem, obrigado. Gostava de perceber, na sequência daquilo que nos tem transmitido, se o concurso tivesse sido lançado de forma mais atempada, dando uma maior margem temporal, mais meses, se considera que a Gulfmed teria conseguido cumprir as exigências com as quais se tinha comprometido a partir do dia 1 de julho. Tenho que repetir, nós teríamos cumprido com a data de 1 de julho. Vou-lhe dar aqui uma analogia, um exemplo. Só para fazer uma pequena comparação. Um campo de futebol, um jogo, 90 minutos. Se durante os 90 minutos alguém se lesionar, o árbitro acrescenta tempo ao relógio. Mas continua a ser 90 minutos o jogo. O que eu quero dizer, podia ter sido um ano. Sob atrasos e atrasos, em cima de atrasos, nem sequer um ano chegava. Temos que ver as causas reais dos atrasos. Claro, teria sido mais fácil, melhor, se tivéssemos tido mais tempo para o concurso. Ninguém vai contra esse argumento. E é verdade, se tivéssemos mais tempo, melhor. Mas essas eram as regras e nós decidimos participar nesse jogo respeitando essas regras. Eram as regras do jogo, decidiram participar dessas regras e então eu gostaria de perceber se foi em algum momento alvo de ponderação por vossa parte, a quando do momento em que a adjudicação vos foi feita, de existir um risco real de que, com um prazo tão comprimido de tempo até ao dia 1 de julho, não conseguirem iniciar em plenitude de funções o serviço na data prevista. A vida tem muitos riscos.
Principalmente, como disse no início, isto é o nosso dinheiro, não estamos a brincar com o dinheiro dos outros aqui. Por isso, o seu comentário é muito importante, claro, mas já estivemos aqui, já fizemos muitos projetos com calendários muito apertados nas nossas vindas. Nós estudamos, planeámos para tudo o que pudesse acontecer e estávamos confiantes que o poderíamos cumprir. E quero esclarecer o seguinte. A minha equipa não sou só eu. Temos uma equipa muito dedicada, leal, grande, gente muito boa, que são a coluna vertebral desta operação. Por isso, não fiquem com a impressão que sou só eu. Não se trata só de mim, não é? Mas eu sou o chefe, prontos. Muito bem. Gostava que partilhasse com esta Comissão quais é que foram as razões de caráter regulamentar e de certificação que eram exigidas para garantir, do ponto de vista da segurança e do ponto de vista legal, todas as obrigações que tinham que cumprir para iniciar funções, que é um dos argumentos, aliás, que utiliza no artigo que escreve no Observador para justificar este atraso temporal. Há muitos processos. Para começar, a aviação civil, número 1, porque somos operador europeu e temos que estar em conformidade com toda a legislação europeia, em cumprimento, e Portugal enquadra-se nesta categoria e a legislação europeia na aviação são as mais fortes do mundo. Têm os padrões de qualidade mais elevados. E quando se trata de operações deste tipo, ainda são mais rigorosos e mais sujeitos a controlos, porque vão operar em situações muito complexas e ambientes muito difíceis. Nós aterramos em qualquer sítio, praticamente. Não se esqueçam. Por isso, está a tratar com uma série de diferentes departamentos e em todas as bases, nas 4 bases, onde temos, com as entidades locais, com a comunidade local, que nós nos reunimos, com os municípios, com as autarquias. Algumas dificuldades são fáceis de resolver, mas importantes, e outras mais complexas. Temos as próprias aeronaves, os helicópteros, temos que tratar deles. E um grande elemento é a tripulação, que demorou o tempo que teve que demorar. Mas compreende que neste verão de 2025 se gerou uma situação de urgência e de emergência para o próprio Estado português, que foi a necessidade de se encontrar uma solução transitória para fazer face a estes problemas, para que Portugal não ficasse sem serviço de helitransporte de doentes. E há uma coisa que eu genuinamente não consigo compreender e gostava que me ajudasse a perceber melhor. A GolfMed comunicou que não tinha meios para iniciar em plenitude funções no dia 1 de julho, cumprindo aquelas que eram as cláusulas contratuais. O INEM procurou encontrar uma alternativa para que o serviço de emergência não se deixasse de realizar. Foram consultadas 14 operadoras, além da GolfMed, apenas a Avincis, que era quem realizava o serviço, manifestou disponibilidade. Mas como a Avincis exigiu que o ajuste tivesse a duração de 24 meses, o INEM não considerou essa proposta. Pois bem, diante destes factos, foi-vos então adjudicada à sua empresa um ajuste direto em cima de um concurso público internacional. Gostava de perceber se não considera que a existência de 2 contratos para o mesmo tipo de serviço se não é, no mínimo, suscetível de lançar dúvidas quanto à violação do princípio da concorrência. Primeiro aspecto. Segundo, se admite ou não que a empresa assumiu um contrato sem ter reunido nessa data todas as condições para o executar integralmente. Senhor Deputado,
tem que o corrigir. Nós tínhamos tudo pronto. Nós precisávamos de um contrato assinado e ratificado para poder estar em conformidade, em cumprimento. Por isso, aquilo que o INEM nos pediu, nós cumprimos. Aconteceu a questão do prazo. Quando eles confirmaram e ratificaram, foi demasiado tarde, muito perto da data de 1 de julho. Por isso, certas coisas não podiam acontecer até essa ratificação e assinatura. E aí tem razão depois. O INEM pediu uma solução temporária fora do contrato principal e nós fizemos uma proposta para os ajudar a começar algumas operações no dia 1 de julho, em conjunto com a Força Aérea. É importante declarar isso. Foi um esforço conjunto. Eu peço desculpa, mas penso que não cumpriram as cláusulas contratuais, tanto que é assim que não conseguiram entrar em plenitude de funções nesse dia. E aquilo que eu não percebo é que, como é que a Gulfmed, que não conseguia assegurar o serviço adjudicado no concurso público, por todas as exigências, por tudo aquilo que foi relatando anteriormente, mas já conseguia realizar os pressupostos inerentes a uma adjudicação que lhe foi feita em cima desta. Eu não consigo perceber isto. Onde é que está a divergência? Se no número de aeronaves, se na tipologia das mesmas, se no número de horas a operar, ajude-nos a perceber o que é que mudou para não conseguirem cumprir os requisitos do concurso público, mas já conseguirem cumprir os requisitos do ajuste direto. Peço desculpa. O Tribunal de Contas, disse-me agora o advogado, não levantou qualquer objeção aos dois contratos, à adjudicação direta e ao concurso público. Peço desculpa, Sr. Deputado. O senhor questionou como é que nós conseguimos fazer a adjudicação direta e não o concurso público. Isso é uma pergunta muito importante. A adjudicação direta não era igual ao contrato principal. Vamos supor, vamos dizer assim, não era igual. O INEM estava numa posição em que a Aviances lhe tinha dito que não iam continuar no dia 1 de julho, a não ser que lhes fosse concedido um contrato de 24 meses. Eu deixo ao seu critério as suas conclusões. O que é que isso significa? Por isso, o INEM foi para a praça e fez uma lista. Eles estavam entalados, no fundo. Precisavam, e, corretamente, precisavam algo a funcionar no dia 1 de julho. E a nossa proposta foi aquilo que podíamos fazer no dia 1 de julho. E foi por isso que acabámos com esse contrato. Acabámos por nos ser concedido esse contrato. Eu penso que as dúvidas subsistem, aliás, já foi aqui citado e vou concluir, Sr. Presidente, a notícia do Tribunal de Contas que diz que existiu ainda que temporariamente o incumprimento temporário do contrato e que tem que existir um apuramento de consequência. Eu queria só deixar aqui claro, já a deputada Joana Cordeiro tinha lançado esta questão anteriormente, mas esta notícia que dá conta disto, deste pronunciamento do Tribunal de Contas, é de 7 de fevereiro deste ano. Portanto, é posterior à revogação das questões inerentes ao visto prévio. Portanto, isto é uma questão mais recente, que é importante porque, de facto, o Tribunal de Contas aponta que tem que ser apuradas responsabilidades e consequências pelo incumprimento temporário. Sorry, I'm not aware. What happened?
If I understand correctly, Se eu compreendi, you're referring to 2 de fevereiro é isso que se está a referir? Posso concluir? Basicamente, duas coisas. Por um lado, eu acho que era importante concretizar estas dúvidas que o Tribunal de Contas avança. Isto é uma notícia do dia 7 de fevereiro de 2026, portanto, do mês passado, e lança dúvidas, por um lado, quanto às diferenças entre o ajuste direto e as cláusulas contratuais inerentes ao concurso público, e depois que justificam este pedido de responsabilidades, esta assunção de consequências por incumprimento temporário. É isto que lá vem expresso. yes, it's being pointed out to me as well. That decision, Sim. if you read it, please. Essa decisão, se é ler que as condições não foram cumpridas. Se ler a decisão, não está dito que elas não foram cumpridas. Vamos então passar ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Peço novamente que falem de forma pausada para a tradução não sair com atropelos e assim escusamos de ter de repetir as perguntas no final. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Faça favor, 4 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Simon Camilleri e dizer, como ponto de partida, que ninguém nesta sala, julgo, quer que nada corra mal à empresa Golfmed. Todos desejamos que a prestação do serviço de emergência médica corra bem e não nos cabe a nós dizer se o concurso foi bem feito ou mal feito, nem substituir-nos ao Tribunal de Contas. Cabe-nos a nós saber se o serviço de prestação de emergência hospitalar, aérea hospitalar, foi ou não foi cumprido nos termos em que devia ter sido. Seja isso da responsabilidade política, administrativa ou também das empresas que se candidataram, e é só essa a natureza das perguntas. A verdade é que o contrato, a Golfmed ganha o concurso no final de março. Sabe que tem que cumprir a partir de 1 de julho. E o Sr. Presidente escreve um artigo, mais recentemente, queixando-se de 2 meses de atraso no lançamento do concurso. Mas quando a Golfmed se decide candidatar, já conhecia esse atraso de 2 meses. E por isso a minha pergunta é, quando se candidatou, já sabia que a urgência e os tempos até 1 de julho eram curtos e mesmo assim decidiu correr o risco. Porquê? Thank you. Yes, when we put Muito obrigado. Quando nós apresentamos a nossa licitação, nós estávamos confiantes que o 1º de julho teria sido cumprido. Não estou só a reafirmar. Nós apresentámos um plano muito detalhado em como isso poderia ser alcançado. Isso significa que os 2 meses que o Sr. Presidente se queixa no artigo do Observador não contam, porque foram anteriores. E por isso a minha pergunta é, as notícias dizem que o contrato só começou a ser completamente cumprido no início de novembro, 4 meses depois de 1 de julho. E eu quero olhar para esses 4 meses de atraso e compreender o que é que justifica cada um destes meses de atraso. Porque não é o atraso no concurso, porque esse, quando se candidatou, já o conhecia. Yes. So, when we entered into Quando the direct, iniciamos the direct contract, o contrato direto com o INEM, we made special arrangements. fizemos acordos específicos, fizemos um acordo com o INEM para 4 meses. Ou seja, tínhamos que Make special leases and other arrangements. alugar especiais, alugar aeronaves para esses 4
meses, o mundo dos helicópteros, não se pode decidir alugar o helicóptero do dia para o outro, só porque o INEM nos deu um contrato para 4 meses para satisfazer as necessidades temporárias e depois cancelamos de repente. Tivemos que estar em conformidade, tínhamos que cumprir o acordo que fizemos. Depois, quando isso terminou, no dia 1 de novembro, ou talvez um bocadinho antes, aí passamos para o contrato principal do concurso público. Tínhamos que respeitar um contrato de curto prazo, tínhamos que cumprir. O concurso é adjudicado dia 26 de março. O contrato é assinado dia 20 de maio. E comunica ao INEM que não vai conseguir cumprir o 1 de julho no dia 13 de junho. O que é que acontece entre dia 20 de maio e dia 13 de junho para finalmente concluir que não vai conseguir cumprir o 1 de julho? Como já foi dito, não houve decisão do Tribunal de Contas, ainda estávamos à espera da decisão do Tribunal de Contas. Aquilo que o Sr. Presidente nos está a dizer é que só assina o contrato porque tem uma expectativa de existir um ajuste direto que não estava escrito em lado nenhum. É isso? Não. Sr. Presidente, eu volto a insistir. No dia 20 de maio assina um contrato. Presumo que nesse dia entendia que era possível a 1 de julho iniciá-lo, ou não o teria assinado. E o que é que acontece até dia 13 que justifica que afinal não ia cumprir? Porque não pode ser o ajuste direto, porque o ajuste direto não fazia parte do concurso lançado em novembro. Penso que já respondi, mas vou repetir. Não tínhamos a ratificação do Tribunal de Contas. E não se pode fazer nada até o Tribunal de Contas fazer a ratificação. Isso significa que assinaram um contrato sem terem a consciência perfeita de se podiam ou não cumpri-lo a partir de dia 1, julgo que ao fim de 3 perguntas posso tirar esta conclusão. Queria perguntar-lhe diretamente quando é que soube que era possível ter a Força Aérea Portuguesa a fazer a parte que a Gulfmed não conseguia cumprir. Não assinámos nenhum contrato que não pensávamos que não podíamos cumprir. E não tivemos quaisquer contactos com a Força Aérea, não tínhamos. Foi o INEM que comunicou ou que tratou com a Força Aérea. Nós fomos informados pelo INEM que eles iriam participar e, após isso, houve uma comunicação de cortesia para um estabelecimento de uma relação profissional, mas foi o INEM que lidou com a Força Aérea. Sr. Presidente, julgo que toda a gente nesta sala compreende que o concurso foi muito apertado. O nosso problema é que já era visível que o prazo era apertado,
no dia 26 de março, quando a Golfmed vence o concurso, e no dia 20 de abril, quando assina o contrato. E a pergunta que julgo que me cabe, enquanto deputada eleita, insistir, é como é que, depois de 20 de abril, só no dia 13 de junho, dando 15 dias ao INEM para resolver o problema, é que dizem que não vão conseguir cumprir os 4 aviões, 24 horas por dia, a partir do dia 1 de julho. Continuo a não compreender e faço mais esta insistência. Obrigada, Sra. Presidente. Não demos ao INEM 15 dias. O INEM teve todo o tempo do mundo. Nós só podemos fazer coisas de uma forma jurídica correta. Por isso o INEM sabia que estavam a enfrentar dificuldades e eu compreendo, e é por isso que fizeram este contrato temporário de adjudicação direta, porque sabiam que nós não podíamos começar antes de certas condições terem sido satisfeitas, após a assinatura do contrato. Muito obrigada. Vamos então dar início à segunda ronda. Relembrar que esta ronda, portanto, é de resposta conjunta. Peço aos senhores deputados ainda maior lentidão quando colocam as questões, porque, por um lado, tem que haver uma tradução noutra sala, que está a ocorrer em simultâneo, e, por outro lado, o depoente tem de registar as perguntas. Sob pena de, depois, termos que ficar aqui mais uma horinha a repetir tudo, porque não houve tempo, está bem? Então, vamos dar início à segunda ronda. Inicia novamente a deputada Joana Cordeiro. 2 minutos, tem a palavra. Obrigada, Sra. Presidente. Eu vou ter que insistir nesta questão das datas e dos contratos, porque isto de facto é importante. Só clarificar, no dia 26 de março foi então o concurso, no dia 20 de maio é assinado o contrato. Há pouco falou, que é isto que eu queria perceber, porque pode-me ter escapado, falou numa data, algures de 31 de maio, preciso de perceber, porque depois então no dia 13 de junho é quando avisam o INEM que não é possível começar a 1 de julho. E, portanto, é isto que eu também preciso de perceber. Portanto, o que é que concluíram ou o que é que aconteceu entre 20 de maio, porque a 20 de maio achavam que iam conseguir cumprir o prazo de 1 de julho. Portanto, o que é que acontece entre 20 de maio e 13 de junho? Já percebemos que há um conjunto de condições que tinham que ser cumpridas, mas eu preciso que clarifique essas condições, ou o que é que, neste caso, porque o que me está a dar a entender é que o INEM não cumpriu aquilo que devia, e preciso de saber o que é que o INEM não cumpriu. Depois, já aqui falou sobre o preço, e eu concordo totalmente consigo, quem tem que definir os preços da Gulfmed é a Gulfmed, quer dizer, é que sabem quanto é que custa e os custos da operação e isso tudo, mas, e porque é importante que os portugueses percebam, porque aqui na CPI nós ouvimos a Avincis dizer que o valor do concurso era demasiado baixo para garantir uma operação sustentável. Portanto, e disseram que o preço que a Gulfmed apresentou não vai conseguir cumprir durante todos os anos, não vai ser sustentável ao longo de todos os anos do contrato e de tudo o que está previsto. E, portanto, no fundo, aquilo que eu quero, ou aquilo que acho que é importante, é termos aqui e novamente, quem tem que definir os custos são cada uma das empresas, quer dizer, nem sequer me quero meter nisso, preciso mesmo só é que assegure, obviamente, aos portugueses que aquele preço que foi dado vai garantir durante todo o contrato que foi feito, que as pessoas não vão ficar sem serviço de helicópteros. Obrigada. Muito obrigada. Vamos então passar ao deputado Paulo Moacha. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Simon, agradeço-lhe também aquilo que já nos foi respondendo, ainda que, efetivamente, eu considero que há várias questões que ainda estão por responder. Nós ouvimos aqui já hoje, no fundo, uma teoria por parte de outros deputados de que não interessa o que correu mal, o que interessa é agora que esteja a correr bem, mas esta CPI tem um objeto que é precisamente perceber o que é que correu mal. E alguma coisa correu mal neste processo.
porque a verdade é que o contrato não começou a ser executado na data que estava previsto. E nós precisamos de perceber porquê, concretamente. Porque o doutor diz-nos que a Golfmed tinha tudo pronto para cumprir no prazo de 1 de julho. Isso não será totalmente verdade, ou seja, tinha tudo pronto se uma série de condições se cumprissem, nomeadamente ter a capacidade de recrutar os pilotos, ou seja, não tinha, e também percebo que não o tivesse, tudo disponível para entrar ao serviço. E nós precisamos de perceber, porque aquilo que fica e aquilo que é natural que se depreenda de todo o processo, e que acho que também pode ter ficado na opinião pública, é que foi responsabilidade da Golfmed não ter a capacidade de entrar ao serviço no dia 1 de julho, como estava combinado, e que deu asa que tivesse que celebrar um outro contrato e chamar a Força Aérea e todas estas matérias. E, portanto, nós precisamos, efetivamente, de perceber o que é que correu mal, porque já para trás há um histórico de faltas de autorização do próprio Governo para se lançar os concursos, de dificuldades em se perceber qual é que deve ser o valor desses concursos e de recusa da atual Ministra em aumentar o valor do concurso, que levou à admissão de um presidente do INEM, e são essas matérias que nós temos que apurar. Daí eu ter-lhe perguntado se o prazo do concurso era ou não suficiente. Ainda não percebemos se era ou não suficiente, porque nos disse que o problema não foi a burocracia, que teriam sido também as exigências do INEM. Que exigências é que o INEM fez? E se foram elas, se foram ou não razoáveis, que no fundo impedissem que o contrato entrasse em execução na data prevista. Obrigado. Muito obrigada. Deputado Gonçalo Capitão, tem a palavra 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sei, isto é um considerando, que na vida pública nunca corre tudo bem a 100%, senão não havia necessidade de políticos, nem de políticas, nem havia mudanças de governo. Mas também rejeito o pessimismo militante de quem está a contar 4 meses de atraso. Aliás, até era mais impactante do ponto de vista do marketing político falar em cerca de 120 dias ou 2.880 horas, ainda causava mais drama. Sobretudo quando ouvimos isto de uma força política que teve um concurso deserto, que mais do que atrasos teve problemas gravíssimos na assistência médica por via aérea, da assistência de emergência, e que teve aproximadamente, se a informação consultada me não falha, quase 2 dezenas de ajustes diretos. Portanto, as perguntas que lhe deixo não são eufóricas, mas são otimistas. Em relação aos diferendos e aos dissensos que teve com o INEM, com o Estado português, como é que está a situação? Como classificaria a relação da empresa com o INEM em particular e com o Estado português em geral neste momento? E, por fim, numa apreciação global, é ou não é possível dizer que, ao nível do transporte médico de emergência, a situação está muito melhor, estamos bem servidos do ponto de vista das aeronaves, do serviço prestado, e que a situação globalmente, apesar das tais 2.880 horas aproximadamente, está muitíssimo melhor. Muito obrigada. Deputado Rui Cardoso tem a palavra, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava, nesta segunda ronda, de fazer alguns considerandos sobre aquilo que fomos ouvindo nesta audição. Em primeiro lugar, não temos nenhuma objeção e nenhum problema com o facto de existirem empresas a fazer negócios nesta área em Portugal. Não nos choca que isso aconteça, desde que seja salvaguardado o superior interesse da saúde dos portugueses e também o dinheiro dos contribuintes, que é o que é gasto nestes concursos. Os senhores ganharam um concurso público porque apresentaram a licitação mais baixa. Assinaram um contrato na expectativa de o cumprir, mas não tendo objetivamente os meios para entrar em funções no dia em que se tinham comprometido com isso. Receberam um ajuste direto que diz que foi para garantir e salvaguardar a resposta ao nível do helitransporte de emergência médica. Disse ainda nesta audição que estavam a planear investir mais em Portugal e até alargar o volume de negócios além daquilo que está contratualizado com o INEM. Mas, no entanto, durante aquele período temporário entre o verão, no final do verão de 2025, do ano passado, e novembro, a verdade é que foi a Força Aérea Portuguesa que, durante boa parte desse tempo, fez o serviço que estava contratualizado inicialmente convosco. E, portanto, a pergunta que eu gostava de deixar nesta audição é se estariam dispostos a ressarcir, a pagar à Força Aérea Portuguesa por ter feito aquilo que vocês deviam ter feito e não fizeram.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E para terminar, a deputada Mariana Vieira da Silva, 2 minutos também, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu julgo que nós não podemos sair daqui hoje sem compreender em que momento é que foi criada a Golfmed a expectativa de que existiria um ajuste direto para suprir as dificuldades com que a empresa se deparava para cumprir os 4 helicópteros 24 horas por dia a partir de 1 de julho. Em que momento é que isso foi prometido à Golfmed? Quem é que o fez e através de que meio? Porque o Tribunal de Contas muitas vezes pode tomar decisões que eu discordo, outras vezes que eu concordo, muitas vezes reverte, mas é quem decide. E por isso aqui o que me importava perceber é quem é que criou a expectativa que existiria um contrato temporário, em que data e por que meio, porque julgo que isso é informação que faz parte das exigências que a CPI pode fazer. E volto a reafirmar, Sr. Presidente, nada disto é sobre a Golfmed ou sobre outras empresas. É sim sobre um contrato que foi assinado e meia dúzia de dias depois se percebeu que não seria cumprido. E eu julgo que isso é algo de interesse do Parlamento Português. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Bem, e agora para finalizar, dou a palavra ao Sr. Simon para a resposta conjunta. Se sentir necessidade que alguns deputados repitam alguma pergunta que não tenha conseguido anotar, faça favor de sinalizar. Está bem? Tem a palavra. Muito obrigada. Okay, I think I would start with the honourable Vou começar member. com a senhora deputada. So we obviously Nós, the communication of a comunicação the June to INEM ao INEM em junho obviously did not come out of nowhere. não saiu, não foi por acaso. Make them more aware that Quisemos que eles percebessem que no dia 1 de julho we still had no ainda official não communication tínhamos qualquer comunicação oficial do Tribunal de Contas que tivesse aprovado ou autorizado o nosso contrato. Por isso, penso que percebem que foi um stress para nós sermos responsáveis por começar no dia 1 de julho, mas sem o aval do Tribunal de Contas. the Court of Auditors, whatever the reason. Não sei qual a razão, So we felt por isso sentimos, lawyers advised os nossos advogados disseram-nos que temos que informar oficialmente o INEM do que se passa. Foi por isso but to communicate. que Other point was about comunicamos. O outro comentário foi sustentabilidade. yes, our model O nosso modelo is sustainable é sustentável, as we proposed. tal como nós propusemos. In a world Vivemos num mundo onde, infelizmente, over the past few days, nos últimos dias, o custo do combustível duplicou. do we envisage Será que prevemos? Será que tínhamos previsto a guerra no Irão? Não, não tínhamos previsto. Mas part of the risk of our faz parte do risco do nosso negócio, da nossa atividade. Temos que absorver certos choques. Infelizmente, realistic mas não é realista for us to have para nós ter previsto esta situação. it's the price of fuel O preço do combustível podia ter baixado. Infelizmente subiu. or very unrealistic situation. Uma situação muito pouco realista. But the short answer is Mas, yes, rapidamente, claro, nós projetamos term of o contrato na sua totalidade. the second set of questions. Outras perguntas? Um segundo lote. Sorry, it's not clear. I think what
basically went wrong. O que é que correu mal? More or less elaborated on that Já explicamos factor. o que é que correu mal. Eu repito, We, from our part, do nosso lado, always ready. estivemos sempre disponíveis e prontos para começar no dia 1 de julho. I know I've said this, but Já o disse, mas repito, estávamos prontos. so, I will categorically deny that Por isso, nego we're not prepared. veementemente que não estávamos preparados. Yes, we have not only a signed contract, Mas tínhamos de ter um contrato assinado, mas autorizado com o aval do Tribunal de Contas. kindly appreciate that the E tenho que ratified reconhecer que esse contrato aprovado pelo Tribunal de Contas, por qualquer razão, was a day chegou-nos um dia meant to start. antes de And termos que começar, um dia antes de a nossa responsabilidade de começar. Por isso, houve uma altura em que podíamos ter dito, no contract não há contrato, não há aprovação, não há ratificação do Tribunal de Contas, mas temos que o respeitar. the course. Vamos nos manter firme, mas quando o INEM nos pediu Term contract para um contrato de adjudicação direta de curto prazo, looked into whatever we could provide nós analisámos aquilo que podíamos without any service fornecer para não deixar o país sem serviço, operator. porque era isso que o operador fez, o operador anterior fez isso. Either 24 months. Disseram ou 24 meses ou nós abandonamos o trabalho. Bom, INEM asked us o INEM pediu-nos the short-term contract, para um contrato de curto prazo gave them all that we could. e demos o que nós tínhamos à nossa disposição. Tudo o que podemos. The country was not left Para que o país não ficasse sem um serviço. E posso-vos dizer no mission que não houve nenhuma missão, even with the machines we had. mesmo com as máquinas que tínhamos, nenhuma missão foi recusada. Eu sei, a Força Aérea ajudou, Missions principalmente nas missões noturnas, por várias razões, mas durante o dia realizámos todas as missões. I think the third set. Terceiro lote de perguntas. Yes, about our relationship with INEM, A nossa relação com o INEM, it's hoje, very good. muito boa, do ponto de vista profissional. We argue all the time Estamos sempre a discutir, mas de uma forma saudável, the service. como melhorar o serviço. We have very clear KPIs, very clear Temos targets. objetivos muito claros, indicadores de We hold cumprimento, desempenho muito rigorosos. Temos reuniões diárias para garantir que este serviço goes uninterrupted. It's a seja complex operation. prestado sem interrupções. É uma operação complexa, Difficulties all the time, há dificuldades permanentes, but we have a team of mas temos uma equipa led by Portuguese people lideradas por portugueses try to, e tentamos, as much as possible, na medida do possível, anticipate antecipar even e até maintenance as much as possible. manter, Preventive na medida so do that, possível, manutenção preventiva of course, with para helicopters, que não haja is crucial. tempo This que não possam ser para a manutenção in summary, the relationship with INEM ser eficaz e para que o uso das aeronaves esteja sempre disponível. Portanto, a relação com o INEM é fantástica. I think the honourable lady Acho que a senhora deputada repeat. If there was any question. I don't know if there was actually a question. não sei se houve uma pergunta do senhor deputado. Yeah. O essencial já foi respondido. Eu só perguntei a finalizar se achava ou se conseguia defender o que eu defendo, que é que a situação de emergência médica por via aérea está muito melhor agora. Well, I am biased. Bem, eu
Tenho as minhas ideias, tenho preconceitos, mas speak for themselves. os factos falam por si. Facts speak for themselves. Os factos falam por si. We have 98% Temos 98% de disponibilidade time, e o tempo de resposta 3.9 de minutes. 3,9 minutos. Best in Europe. O melhor da Europa. So Por isso, those are the facts. são estes os factos. Sorry, on the honourable member, we were told Nós about fomos informados contract. da adjudicação direta, We were notified along fomos with notificados, others assim como outros 14 invited to convidados a apresentar uma proposta. E foi quando soubemos. obviously Logicamente, a special interest tínhamos um interesse especial no sentido to make sure em que queríamos garantir mais do que os outros, find the main contract porque já tínhamos assinado o concurso, porque queríamos garantir que o país não ficasse exposed. exposto. We could have said no, Podíamos ter dito que não, mas decidimos what we can. oferecer aquilo que podíamos e foi por isso We que responded respondemos a essa adjudicação direta, request. a esse pedido. Já terminou, Sr. Presidente? From my side, I think so. Yeah. Muito bem. Eu tenho aqui uma sinalização de uma dúvida da deputada Mariana Vera da Silva. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Vários grupos parlamentares perguntaram e eu julgo que ao fim desta audição continuamos sem resposta. No dia 1 de julho, supostamente devia ter entrado em vigor um contrato que só entrou 4 meses depois, dia 1 de novembro. O contrato foi assinado dia 20 de abril. Se eram necessários 4 meses, no dia em que assinaram o contrato, já sabiam que só iam conseguir cumprir no dia 20 de agosto. E isto não foi esclarecido, porque é que nesse dia assinaram um contrato sem clarificar que só 4 meses depois, porque pelos vistos era o tempo necessário, iam conseguir cumpri-lo. E muitos grupos parlamentares perguntaram e por isso eu não posso deixar de insistir. Tem a palavra, Sr. Presidente. I need to kindly repeat myself. Vou repetir aquilo que já disse. Where Nós, to go in as much as officially para podermos 30th of June. operar oficialmente, Legally, fomos informados a dia 30 de junho. Essa foi a data jurídica em que tudo podia ocorrer. we had a temporary contract. Tivemos um contrato temporário que nos levou até ao fim de outubro. So we were bound to deliver Tínhamos que cumprir com esse contrato. O facto de termos começado totalmente back on the 1st of November. no dia 1 de novembro I think it shows how much revela prepared we were a preparação que tínhamos. O facto de que no dia 1 de novembro already before. estávamos On prontos. the 1st of November, No dia 1 de novembro, this contract, o contrato anterior terminou e começamos. it's not an ideal situation. Não é uma situação ideal, We were faced with. mas foi aquilo que enfrentamos. You know, I think whether in a nutshell, Penso que, whether we em suma, or are prepared se estamos ou estávamos preparados ou não, é hoje. E hoje não é hoje, much before. muito antes de hoje. The state of affairs Porque a situação em Portugal hoje like it never had in the last 20 years. é completamente diferente do que se passou nos últimos 20 anos. The house. E eu espero que que esta casa compreenda totalmente o que é que isso significa. So I think the facts Penso que confirm whether os we factos were confirmam se estávamos preparados ou não, not public or other statements. e não declarações públicas ou outras declarações. Não sei se estou a exceder o meu tempo. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos prestados. Não tenho mais nenhum deputado que me tenha sinalizado que tenha ficado algo por esclarecer. Portanto, dou por terminada esta audição.
agradecendo uma vez mais a sua presença e disponibilidade para estar aqui connosco. Muito obrigada, boa viagem de regresso. Senhores deputados, pausa de 5 minutos.